Tá gravando. Por que isso é importante? Por que é importante falar sobre a competência 3? É ela que faz com que a gente tenha um controle das ideias em sequência do nosso texto, tá? Então, toda vez que a gente vai na perspectiva de planejar um texto, a gente tem que dar conta de todas as palavras que vêm em sequência, tá? Deixa eu só receber a Camila aqui. Então, o que acontece? Quando eu estava corrigindo a redação de vocês, eu percebi que em alguns momentos vocês traziam um repertório e não faziam a abordagem do texto de base de cara, ou do texto de base não, da frase tema. Um detalhezinho ou outro às vezes, ou seja, são textos de estruturas muito boas, porém para a gente ficar dentro do tema a gente tem que considerar todas as palavras, todos os vocábulos que estão lá fazendo parte da frase tema, tá? Por exemplo, dessa semana que a gente fez foi os desafios, foram os desafios para a garantia da saúde mental de idosos brasileiros. Ou seja, você poderia começar como Sara começou, por exemplo, falando sobre a Revolução Industrial e como ela mudou a concepção de vida das pessoas. Você poderia começar, por exemplo, com o contexto da OMS, falando sobre a saúde mental. Você poderia falar sobre qualquer coisa para depois atingir os desafios. Ou seja, a última etapa é você falar sobre os desafios na introdução, no tópico, né, que a gente chama de tese, no segundo período. Antes, é só você arrumar a argumentação ou o repertório para que isso aconteça, tá? Então, olha que coisa importante na competência 3. O Enem fala muito na questão do plano textual, né? E aí o que chama atenção no plano textual? Toda vez que você está fazendo um texto, você tem que entender o seguinte, ó, a competência 3 tem como lógica selecionar, relacionar, organizar e interpretar fatos, informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Agora, olha só, esse ponto de vista está centrado em que palavra da frase tema? No recorte. Então, quando o Enem pede para você falar sobre a perspectiva dos desafios, por mais que você comece a redação falando sobre idosos, falando sobre Brasil ou falando sobre doença mental, você tem que desembocar a sua opinião na lógica dos desafios. E aí, eu acho que Camila fez isso muito bem, ela focou nos desafios ali. Sara, por exemplo, colocou isso na sequência. Colocou no parágrafo 2 e 3, a amarração dela estava muito bom. Elaine, boa, né? A Elaine também, Humberto também. Agora, no texto de Humberto, eu fiz uma questão de fazer alguns recortezinhos no finalzinho de frase, justamente para focar 100% do tema. E por que isso? Quando eu me predisponho a fazer uma organização de ideias, eu tenho que partir de uma linha de raciocínio. Então, essa linha de raciocínio nasce especificamente de como eu entendo o tema. Então, eu só posso mostrar que eu entendi o tema se eu estiver focando os núcleos que o tema me fornece e depois aí eu chego até o núcleo central, que é o recorte, né? Nesse caso, os desafios. Então, eu primeiro interpreto, essa questão de interpretar é muito mais abrangente, porque eu posso interpretar as informações do texto de base, mas eu também posso interpretar fatos da história, da geografia, que tem a ver com o tema, entende? Por exemplo, quando Sara escolhe falar sobre a Revolução Industrial, ela escolheu falar sobre a Revolução Industrial para dizer que a vida em sociedade mudou. Mas mesmo ela falando isso, que a vida em sociedade mudou, ela tem que falar sobre a perspectiva do idoso. Então eu posso dizer que o jovem ele foi enaltecido pela sua capacidade produtiva e o idoso não. E aí eu vou dizendo que isso foi afetando a saúde mental dos idosos e vem afetando constantemente. Isso só no primeiro período. Para quê? Para que depois eu possa falar dos desafios para a garantia da saúde mental. Então, a grande questão é que tudo que eu trouxer eu tenho que interpretar, tá? Isso aqui tem a ver com o tema? Isso tem a ver com algum núcleo temático? Bom, no manual do aluno não está assim, está diferente, tá? Então, como esse é o manual do corretor, eu estou mostrando para vocês o que é tangenciamento, o que é plano de texto, o que é sequência didática. No nível 0 aqui da competência 3, o texto está totalmente tangente, tá, ao tema e sem direção nenhuma. Está totalmente fora do eixo do que está sendo. Você não vê planejamento nenhum, você não vê para onde o cara está indo, ele está jogando as ideias ali a esmo. Para sair do nível 0 para o nível 1, eu continuo tangente ao tema, só que eu tenho uma direção, ou seja, eu tenho um plano de texto que ele é sequencial, mas ele não está no tema, ele está tangenciando. Ou uma abordagem completa do tema e sem direção. O cara sai falando sobre o tema fragmentado, sabe? Uma coisa não dialoga com a outra, não tem direção nesse sentido. Eu só saio trazendo os fragmentos ali que falam sobre o tema, mas eu não tenho uma sequência. Isso é nível 1. Então, na competência 3, você pode estar no nível 1 por causa dessa questão, tá?
O nível 2, aí já entra o negócio, começa a ficar realmente mais interessante para a correção. O corretor já vê um projeto de texto com muitas falhas. Como assim, Diego, projeto de texto com muita falha? Quando eu pedi para vocês na aula passada fazerem um planejamento, eu mostrei na aula passada o planejamento, foi propositalmente para mostrar para vocês como isso interfere na lógica da escrita, tá? Porque você segue aquele planejamento e não se desvia dele. O projeto fica claro a partir de uma ideia central, que é a tese, dos argumentos que sustentam a tese e do repertório que sustenta os argumentos. Essa lógica nasce quando você responde aquela pergunta: por que é que eu tenho que escrever sobre o tema? Ou para você estar no nível 2, e sem desenvolvimento ou com desenvolvimento de apenas uma informação, fato ou opinião. Tudo que fica embrionário, que você não desenvolve, joga no texto por jogar e passa por cima, é desenvolvimento embrionário, então você fica no 2. Textos que apresentam contradição grave não devem ultrapassar este nível. Então, esse nível 2 tem como margem essa questão. Tem um projeto de texto? Tem. Tem falhas? Tem, porque ele joga a ideia ali e não desenvolve. O 3 é o nível de 120 pontos, é um projeto de texto com algumas falhas pequenas e desenvolvimento de algumas informações, fatos e opiniões. Está vendo que eu já desenvolvo algumas informações muito bem, outras eu deixo embrionário. Então, vem para o nível 3. Isso é importante demais o aluno ter em mente. Para estar no nível 460, o projeto de texto tem pouquíssimas falhas, ou seja, o cara desenvolve muito do que ele planejou na introdução, uma ideia ou outra fica mais ou menos. Então, esse é o problema. E desenvolvimento de maior parte das informações, fatos e opiniões. Ou seja, ele desenvolve quase tudo, mas ele falha numa ou noutra. Ou seja, para você estar no nível 5, nos 200 pontos, todo o projeto de texto tem que ser pensado estrategicamente para alimentar a ideia que você colocou lá na sua tese. E desenvolvimento das informações, fatos e opiniões em todo o texto. Nada fica inacabado. Ou seja, afirmou, dissertou sobre, comentou sobre e colocou exemplos se possível. Você está desenvolvendo cada ideia. Aqui se admitem deslizes pontuais, sejam de projeto ou de desenvolvimento, mas há uma lógica muito clara no texto. Por isso que o plano de texto é tão importante para a gente. Porque quando você planeja o texto, você sabe a sequência que você vai seguir, certo? Bom, eu vou para trás desse material, não para frente, porque eu vou mostrar para vocês exatamente como é que o corretor é ensinado na perspectiva de projeto de texto, tá? Aquilo ali é que a gente vê do aluno. Pronto. É dito ao professor o seguinte: o que é selecionar uma ideia? Como é que você vai analisar a seleção da ideia do aluno? E está aqui, olha como o Enem é claro para o corretor. Essa habilidade diz respeito ao processo de escolher, a partir do repertório disponibilizado pelos textos motivadores e ou de seu próprio repertório, construído ao longo da vida escolar do participante, por exemplo. Informações, fatos, opiniões e argumentos relacionados ao tema proposto e ao seu ponto de vista. É relacionado ao tema e ao seu ponto de vista. Isso é importante. A seleção válida tem que ter essas duas características, relacionada ao tema e a maneira como você pensa sobre aquele tema. A finalidade dessa etapa, como aponta Serafini, é de deixar à mão todo o material que poderá ser trabalhado no texto. Aí você vai pensar na perspectiva de relacionamento entre as ideias, que é o que eu estava falando hoje nas correções. Também é preciso que o participante seja capaz de relacionar os argumentos no plano sintático, semântico. Como assim, Diego, sintático ou semântico? Ora, o parágrafo tem início, meio e fim. Então, as ideias têm que seguir o início, meio e fim. Apresentação da ideia, fundamentação da ideia, exemplificação quando houver e finalização da ideia. Isso é o plano sintático. Plano semântico. O repertório que você escolheu para endossar um argumento reforça também a sua tese original. Então, olha só. É importante, portanto, que o participante saiba estrategicamente encadear as ideias de forma progressiva, deixando claro o caminho que percorreu. Por exemplo, se você fala que a questão, os desafios para a garantia dos direitos, da saúde mental dos idosos, estão concentrados especificamente nas ações administrativas e nas ações sociais, você tem um caminho a percorrer. Primeiro você vai apresentar o que você pensa sobre as falhas administrativas e depois você vai apresentar o que você pensa sobre as falhas sociais, a questão social. Esse caminho fica claro para o corretor e reforça que ideia? Que o idoso, de fato, ele não é considerado no mais amplo aspecto da cidadania. Essa seria a minha tese. Ou seja, é claro o percurso, o corretor tem que visualizar isso. E pelo qual o leitor também deve seguir, a fim de alcançar seu ponto de vista sobre o tema. Para isso, é necessário desenvolver seus argumentos previamente, selecionados de forma que efetivamente contribuam para a sua argumentação. Argumentos não desenvolvidos deixam para o leitor a tarefa de relacionar as ideias do texto entre si e a tese, o que pode tornar a comunicação confusa. Por isso que eu falo, toda vez que o corretor tiver que atuar no seu texto, está errado.
Ou seja, o seu texto tem que ser autoexplicativo. Ele tem que entender porque você escolheu aquela ideia para o argumento 2 e como você está desenvolvendo. Se o seu repertório, por exemplo, casa com a perspectiva que você pensou. Se ele não entender por que aquele repertório está ali, é um vacilo grande, ele vai tirar ponto. Quando eu estava corrigindo hoje o texto de Sara, eu falei para ela a perspectiva do Bauman que ela utilizou. Ela utilizou o Bauman na perspectiva da sociedade líquida. Só que ela falou que há uma indiferença da sociedade. Ou seja, ela explica na visão de Bauman que o sentimento constante na sociedade é o individualismo. Então, como é que a sociedade individualista vai visualizar o outro, principalmente aquele que é considerado obsoleto, né, como idoso? Então, teve lógica, foi encadeado de maneira lógica, eu não precisei completar a argumentação, ela me explicou o que ela queria com a ideia. Então, ela está dentro da proposta do relacionar, certo? A proposta do organizar é o seguinte, há uma ordem. Eu tenho que começar com a tese, o argumento 1 é mais importante do que o 2 e o 2 é mais importante do que a solução. É uma sequência. Por que é que eu vou escolher esse argumento para ser o parágrafo 1 da minha argumentação? Pô, porque ele vai gerar o próximo argumento. Essa lógica é exatamente o que o Enem entende por organizar. Essa é mais simples, parece que não, mas é mais simples de se fazer. Ele fala introdução, argumentação e conclusão. Seguir uma linha de raciocínio. Então, não vou ficar lendo isso aqui para vocês para não perder o tempo de vocês. Interpretar. Essa, na minha concepção, é a característica da argumentação mais importante. Por que a característica mais importante? Porque ela contextualiza. Palavra-chave dessa interpretação, ela contextualiza. Quando eu falei para a sala a questão da Revolução Industrial, eu disse, nossa, você contextualizou o contexto da sociedade. Mas como esse contexto afeta os idosos? Faltou isso no primeiro período, para você cair nos desafios. Aí, só esse ajuste, esse pequeno ajuste no texto, já dá a entender que a pessoa sabe exatamente para onde ela está indo. E é a interpretação que o Enem fala. Bom, palavra-chave, o termo-chave da competência 3 é o projeto. Qual é o projeto, Diego? Quando é que eu configuro o projeto? Onde ele fica claro para mim? Quando você faz aquele planejamento que eu mostrei na aula passada. Você fez aquele planejamento, você enxerga o caminho que você vai. Então, esse caminho ele tem que ser bem desenvolvido. Não pode ser pular, colocou uma ali só para cumprir tabela, não sabe como vai desenvolver, passa para a segunda que você sabe desenvolver melhor. Você vai simplesmente ser penalizado. Não tem como o corretor não penalizar se você simplesmente deixar essa perspectiva de lado. Tá? Ou seja, colocou alguma coisa, você tem que saber por que aquilo ali está sendo colocado no seu texto. Certo? Bom, para a gente entender a perspectiva, olha só, eu vou mostrar a sequência dos textos aqui, para que vocês vejam, tá certo? Olha os níveis de planejamento e analisem comparando com os textos de vocês que vocês me apresentaram hoje. Vejam bem, tá aqui. Esse é o nível 1. Ou seja, a maioria dos alunos, quando estão fazendo redação, eles simplesmente pegam as informações e criam um microplanejamento. Olha o que é a pessoa não planejar absolutamente nada, totalmente desconexo e sem uma direção. Ó, primeiro que já errou o nome Google, né? Google Brigo. Ou seja, se você faz isso para o corretor, ele já sabe que você não tem noção nenhuma do que você vai fazer. Bom, olha o texto dele. Internet. Ruim, muitas pessoas mais trabalho. É caro, seria caro, né? A internet. Sinal mais internet difícil, pago, já. Home quer bom, brigo na internet. Vocês estão vendo que esse aqui é um nível que vocês estão distantes. Graças a Deus, ninguém está nesse nível aqui, tá? Então, esse nível é um nível que o cara está realmente todo fora da realidade. Aí o cara vai começando, a pessoa vai começando a tentar focar no tema, tá? Olha como essa pessoa faz isso aqui. Segundo as pesquisas do IBGE, 90% das pessoas no mundo atual utilizam a internet para diversas necessidades. Existem pessoas que utilizam para fazer maldades, outras para trabalho, algumas pessoas usam para comunicar com amigos, familiares. Tá vendo? Ele já trouxe o tema, internet. Mas ele não aborda o recorte temático. Então, se não aborda o recorte temático, ele não tem um plano. Se não tem um plano, nível 1, ele ainda está no nível 1. Para estar no nível 2, você precisa ter uma lógica de raciocínio, projeto de texto com muitas falhas. O corretor já vai perceber o projeto de texto, tá? Como é que a gente percebe o projeto de texto, Diego? Ora, na introdução. Por isso que eu falo, a introdução é uma
uma parte significativa da redação. O cara olha para cá e vê assim: a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. É o título, né? Algoritmo, o grande responsável se deve ou não ser eliminado das redes sociais. Ou seja, esse cara já entendeu o tema, ele já está dentro da perspectiva temática. Porém, Diego, ele está desenvolvendo com estratégia, de maneira estratégica? Não. Ele não está fazendo isso de maneira estratégica. Não tem uma tese depois de um contexto para depois mostrar os argumentos. Ó, a comunicação pela internet utilizando aparelhões como celular, computador, não há uma linha de raciocínio, você só percebe ideias soltas sobre o tema. Aí você fica no nível 2, tá? O nível 3, que já é o nível da maioria dos estudantes, ou aquelas pessoas que estão se preparando para o Enem, aí a gente já vê uma perspectiva diferenciada, tá? Na competência 3, tá aqui, eu vou chegar nela agora. Aqui, ó. Projeto de texto com algumas falhas. Vocês vão perceber que há uma sequência. A sequência está clara, ou seja, o cara sabe para onde ele está indo. Problema aqui é a continuidade, ele desenvolver todos os elementos da tese e dos argumentos. Olha só, aqui, ó. Você já vê um texto com mais cara de texto, né? Com mais sequência textual. Bom, para que você desenvolva textos dessa maneira, a contextualização é importante, a tese com relação ao recorte também é importante, mas o mais importante de tudo é você saber como você vai trabalhar, tá? Olha o que ele fez. A internet é uma ferramenta libertadora. Por esse motivo, as ditaduras tendem a limitar ou proibir o acesso a ela. Ou seja, quem sabe dizer o que essa pessoa fez? Ela apresentou tese ou ela está só na base do contexto? O que vocês acham? Apresentou tese ou está só na base do contexto? Vejam porque isso depende muito do que vocês fizeram, hein? O que vocês acham? Pode comentar aí, pessoal. Vocês acham que tem tese aí? Eu acredito que ali no segundo período, né? Por esse motivo, as ditaduras tendem a limitar ou proibir o acesso a ela. Eu não sei qual é o tema, né? É a manipulação do comportamento do usuário. O que vocês acham? Ah, tá, sim. Acham que tem tese aí? Se tiver a tese, fala para mim. Não, Diego, tá aqui, eu tô vendo a tese. Ela tá ali, ó. Tá certinho. Por que isso é importante que eu estou fazendo aqui agora? Porque ele fez um contexto. Todos vocês aqui fizeram um contexto. Pode falar, Sara. Fica à vontade. Ô, Diego, eu acho que tem uma ideia, porque ele fala que ainda limitar ou proibir o acesso a ela, mas não a tese em si. Qual seria a tese dele? Já que ele está falando que ela tende a fazer isso. Isso. Não é a manipulação do comportamento do usuário. Não é isso? Olha a ideia. Se é a manipulação do comportamento do usuário, cadê a ideia de manipulação que ele está trazendo aí? Onde é que está a opinião dele sobre a manipulação? Não sei, ele só tá falando que ela tende a limitar ou proibir o acesso a ela. Não mais nada, não sei se vai ser ideia. Entende como a principal palavra da frase tema, que é a manipulação, ela não está aí? Ela não está. A ideia principal, que é a manipulação, não apareceu. Ou seja, e aí, Diego, o que é que tu acha? A redação dele vai ser bem corrigida? Não, tem um plano. Mas cadê o plano? O plano está quando ele fala assim, ó, a internet é uma ferramenta libertadora. Por esse motivo, as ditaduras tendem a limitar ou proibir o acesso a ela. Beleza, limitação é manipulação. Mas não na perspectiva da internet. Manipulação dos governos aqui especificamente, das ditaduras. E eu quero a manipulação feita pelo algoritmo. Esse é o tema. Então ele fala, ó, no entanto, mesmo nas democracias ocidentais, o consumo de informação é moldado por vários fatores externos. Ou seja, nenhum fator aqui relacionado à perspectiva técnica da internet, do algoritmo. Então ele não está no tema. Parece que o fato dele falar da internet deu a ele uma característica interessante para a redação. Ou seja, não, eu estou aqui no tema da redação. Não, enquanto ele não abordar a palavra-chave, não está. Perfeito? Agora vem a questão. Ó. Vamos ver se ele fala de controle. Ó.
Esse controle de informação tem um lado positivo, no sentido em que limita a propagação de material que fere os direitos humanos. Tá vendo como ele não está falando de informação? Não está falando de informação, em hipótese alguma. Tá, o que é isso? O que é isso nesse caso? Nesse caso, ele só está falando sobre o assunto da redação, tá? Ele não está falando sobre o recorte. Tá, o que acontece com a pontuação? Pô, ele não sai do nível 2. Ele não sai do nível 2. Para quem vai corrigir, é assim, não, pô, estou jogando muita ideia, tem muita coisa aí, mas ele não abordou a principal característica do tema, que é a manipulação pelo controle de dados. Eu não estou vendo isso. Então, ó, quando é que vai aparecer alguma coisa? Ele está aqui na frente e ele faz, ó, esse controle de informação tem um lado positivo no sentido em que limita a propagação de material que fere os direitos humanos, como pedofilia e violência. No entanto, é altamente importante respeitar o poder de direta ou indiretamente controlar as informações consumidas por milhões de usuários da internet. Ele não está falando da manipulação feita pelo controle de dados, pelo algoritmo. Está falando das informações, do controle de informações feitas em geral, pelos governos, por quem está organizando. Entende a lógica, a diferença? Aí vem, ó, se essa influência for utilizada de maneira inadequada, pronto, aí ele mudou o foco. Ele não fala mais sobre o controle, ele está falando sobre influência. Para quem está corrigindo, é o seguinte, caramba, esse cara não tem foco. Ele tem até um plano lá em cima que ele falou da influência, mas ele está mudando, ele não focou na manipulação, que é a palavra que eu quero que ele desenvolva. Ele está falando de internet, que é uma palavra que faz parte do tema. Ele está falando sobre a questão dos usuários, mas ele não fala em algoritmo, ele não fala em manipulação. Então ele não está 100% do tema. Por isso que o nível aqui é 2. Tá? Para o nível 3, desculpa, é o nível 3. Tá? Olha o próximo. A internet está muito presente no nosso dia a dia, sendo usada tanto no trabalho como em casa, coletando muitas informações de nossas navegações. Beleza, coletar informação já dá a ideia de que há uma coleta, né, a filtragem de dados. Estava no tema, então beleza. Mas aí a manipulação, cadê? Com base em nossas pesquisas, essa inteligência artificial coleta informações, tem nosso banco de dados, né? E nos mostra somente aquilo que queremos ver, fechando nossos olhos para coisas diferentes, fazendo-nos criar uma visão pouco ampla do mundo. O que é isso? Manipulação. Por isso que esse cara está no nível 3, porque ele está abordando a principal palavra e trazendo as outras palavras também para o tema. Agora, olha que ele não desenvolve a ideia. Preste bem atenção. Desse modo, nossos pensamentos são aquilo que a internet escolhe nos mostrar, são moldes feitos para uma inteligência artificial e que seguimos sem nem perceber. Acabou o texto. Ou seja, não houve desenvolvimento da ideia. Ele não trabalhou a ideia que está lá em cima. Se ele não trabalha a ideia que está lá em cima, ele não merece. Exatamente, ele não merece a nota acima de 120. Diego, a redação está curta. Como é que foi 120? Porque ele seguiu o caminho do tema, pessoal. Ele fala sobre manipulação. Então, só falar sobre a manipulação emitindo opinião, você já configura um mínimo planejamento. Para quem está corrigindo, já vale para o nível 3. Acima disso, tem que ser um negócio mais desenvolvido. Não foi, e o tempo todo focando no tempo. Tá? O tempo todo focando no tempo. Olha aqui, ó, para o nível 4. Estou saindo do 3. O que é que eu tenho no 4? Projeto de texto com pouquíssimas falhas, mas tem uma sequência. Ele desenvolve a maior parte das informações e fatos e opiniões que ele traz para o texto dele. Olha a diferença da estrutura de texto. Por que é que eu estou fazendo tanta questão de vocês olharem os períodos até o final? Olha só. Está vendo que visualmente a redação já é diferente? Você vê um contexto ali em cima muito claro, um repertório muito claro. Agora vamos ver se o repertório dele desemboca na ideia da manipulação, perfeito? Olha lá. Na obra Utopia, Thomas Moros idealiza uma sociedade harmônica em que prevalece o bem-estar social. Entretanto, alguns fatores contribuem para distanciar a sociedade atual da idealizada por ele. E um deles, olha como ele atinge o tema. Ó. Ele fala alguns fatores, no geral, alguns fatores. Ele fala vírgula, né? E um deles, aí ele recorta, ó, e um deles é a manipulação do comportamento do usuário da internet. Tudo bem que isso é um texto pronto, mas olha como ele fez questão de recortar o tema exatamente ali. Sem esquecer de que a questão que ele está falando de alguns fatores envolve muita coisa. São muitos fatores, mas ele está se concentrando em um, que é o que o tema pede.
Aí tal problemática tem crescido cada vez mais devido à difusão do acesso à internet, primeiro bloco, que alcança inúmeras pessoas de todo o mundo. Ou seja, essa é a tese dele. Essa é a tese. Por que existe a manipulação hoje do comportamento do usuário? Porque a difusão do acesso à internet é maior. Está vendo a ideia que ele vai defender? Como as pessoas estão mais expostas à internet, aí vem os argumentos. Ó. A partir desse contexto, é necessário discutir acerca das raízes desse problema, bem como de caminhos para combatê-lo. Ou seja, ele já direcionou o texto, tem um plano claro. Agora, Diego, o que ele vai discutir para frente? E ele ainda foi esperto aqui, porque ele não colocou o que ele vai debater. Ele fala, discutir acerca das raízes. Então pode ser qualquer coisa, mas que tem a ver com essa questão da difusão do acesso à internet. Entende a diferença de um cara planejado? Ele já vai dizendo os passos que vêm pela frente. É isso que é importante quando vocês estão fazendo redação. Vocês têm que antecipar para o corretor sem de fato colocar a palavra. Você vai só criando o ambiente para a próxima ideia aparecer. Vocês 4 já têm essa perspectiva. Qual é o problema? É que às vezes a gente precisa reforçar o tema ou algum núcleo temático. Tá? Hoje, por exemplo, eu falei na redação do Humberto para ele só complementar as frases, trazendo para a questão dos desafios, trazendo para a questão da garantia. Só isso. A mesma coisa eu fiz com Sara, com a Camila e com a Elaine também, né, na perspectiva de texto dela, principalmente na argumentação, de trazer a fundamentação. Mas aí está a questão. Ele não tem um plano? No decorrer do plano ele vai desenvolver, mas ele vai ter que trazer coisas que endossem o plano, fundamentam. Olha o que ele faz. Um só já dá para a gente ter a ideia. Ele fala que a difusão é maior e fala que por causa dessa difusão o problema tem se agravado. Aí olha como ele cai no argumento. É importante, em uma primeira análise, observar que a internet é uma ferramenta que pode trazer inúmeros benefícios para a sociedade. Ele traz o aspecto positivo. Entretanto, tal ferramenta também pode acarretar, esse em está errado, né? Pode acarretar uma falsa sensação de liberdade. Ou seja, qual é a raiz do problema que ele falou ali em cima? Aqui, ó, quando ele traz das raízes desse problema. Tá? Uma das raízes do problema é a falsa sensação de liberdade. Ou seja, ele enuncia para o corretor a ideia central que ele está desenvolvendo aqui. Diego, como é que ele fundamentou isso? Ó, ao analisar a frase, tornou-se assustadoramente claro que a nossa tecnologia ultrapassou a nossa humanidade. Dita por Albert Einstein, vê-se que desde a sua época já se via certa preocupação com o desenfreado avanço tecnológico. Está vendo como ele traz a perspectiva do repertório dentro da lógica dessa manipulação? Ou seja, caramba, já se preocupava com essa manipulação desde lá de trás. Essa manipulação só veio crescendo, crescendo, crescendo e hoje ela acontece com essa roupagem de falsa sensação de liberdade. As pessoas não percebem isso, que estão sendo manipuladas, e por causa da sensação de liberdade, o problema se agrava. Olha como o plano dele se configura. Aí, ó. Ponto. Trazendo essa frase para os dias atuais, vê-se que a internet transforma as relações humanas, visto que existem programas que controlam tudo aquilo que o usuário verá, como notícias e anúncios, moldando o seu pensamento. Por que ele termina assim? Cara, ele quer frisar a noção de manipulação. E ele aproveitou a última linha desse parágrafo para deixar clara a visão de manipulação que ele tem, moldando o seu pensamento de acordo com a vontade dos detentores desses programas. Ou seja, manipulação pura. Está vendo que ele aproveita alguns momentos para endossar palavras da frase tema? Tipo, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Quando ele fala da preocupação de Einstein aqui, ele está frisando a questão do controle de dados. Quando ele fala sobre a questão da moldagem aqui do pensamento, ele está falando da manipulação. São formas diferentes de abordar os núcleos temáticos. E aí faz sentido, porque o repertório não é um repertório jogado, mesmo sendo engessado lá em cima no início, né? na introdução. Aí, ó, quando ele vem aqui para baixo, olha como ele vai concretizar o tema mostrando as ferramentas. Analisa-se ainda que com o aumento do uso da internet surgem as grandes empresas de mídia digital, interessadas em cada vez mais consumidores e dispostas a fazer de tudo para conquistá-los. Ou seja, agora aqui ele vai mostrar o modus operandi dessa manipulação, né? Como é que as empresas fazem isso. Aplicativos como Spotify e Amazon, o que ele está fazendo? Ele está mostrando locais onde o algoritmo atua. Isso vai deixando claro na cabeça do corretor que ele está desenvolvendo a manipulação, mostrando como ela acontece de fato.
buscam os gostos de seus clientes através de um algoritmo. Pronto, palavra-chave do tema, algoritmo. Estava lá, inclusive, no texto de base. Que é ele quem produz a manipulação. Fazendo com que as ofertas sejam baseadas em uma preferência pré-estabelecida do consumidor, o que pode ser visto como uma boa ferramenta. Afinal, iria satisfazer o gosto do consumidor. Tá vendo? Perfil criado, satisfação de perfil por meio de um algoritmo que filtra tudo, cria o perfil e apresenta esse perfil. Entretanto, isso pode acarretar uma grande manipulação de massas por essas empresas, fazendo com que seus usuários se tornem cegos acerca de outras formas de se ver o mundo, uma vez que estariam com seu pensamento voltado àquilo que lhe é fornecido. O que é que ele está ativando de novo? Manipulação. Pensamento manipulado. E por isso precisa haver o uso equilibrado de tais mecanismos pelas empresas. Perceba que a pessoa que é planejada, ela não ocupa linhas da redação com coisas desnecessárias. Olha só, ele começa com entretanto aqui, faz a ideia principal deles, pode acarretar esse está errado, pode acarretar uma grande manipulação de massas por essas empresas. A frase pararia aqui. Aí o que ele faz? Fazendo com que seus usuários se tornem cegos acerca de outras formas de se ver o mundo. O que é que ele está fazendo? Ele está trabalhando em cima da ideia de manipulação. Uma vez que estariam com o seu pensamento voltado àquilo que lhe é fornecido. Ou seja, é a maneira como a manipulação acontece, pelo fornecimento estratégico de produtos. E por isso precisa haver o uso equilibrado de tais mecanismos pelas empresas. Sabe por que ele jogou essa última frasezinha aqui? Que precisa haver o uso equilibrado de tais mecanismos? Porque ele vai descer para a conclusão. Ou seja, antes de apresentar a intervenção, ele dá essa sacadinha aqui, só para o corretor ficar atento ao que ele está fazendo. Pessoal, isso é plano. Isso é plano. O que foi que gerou as ideias dele aqui para baixo? Foi a perspectiva que ele começou da sociedade idealizada, sem problemas. Ele está dizendo que a manipulação é um problema. E ele fala que esse problema existe por causa da difusão do acesso à internet. Cada vez mais pessoas suscetíveis à manipulação. E aí ele fala que é preciso discutir sobre as raízes desse problema. Ele não falando quais são as raízes, ele aborda aqui a sensação de liberdade, que para ele é a raiz do problema, e a perspectiva de manipulação propriamente dita, por meio do algoritmo. São as raízes do problema. Ou seja, o nível de concentração dessa pessoa só se concretizou de fato porque ele tinha um plano pré-estabelecido. Ele só faz concretizar isso na sequência. Hoje, quando eu estava lendo, eu ia mostrar algumas redações aqui, tá, pessoal? Eu pedi a Kaline, pedi a Camila também, pedi a Sara para mostrar o exercício. Só que eu não vou fazer isso ainda. Eu vou guardar para a próxima aula. Por quê? Deixa eu explicar. Quando eu estou mostrando uma redação nesse nível aqui, com esse grau de planejamento, vocês vão perguntar, caramba, será que eu já estou perto desse grau? Muitos de vocês já dominam esse grau de planejamento. Só que falham em alguns aspectos. Por exemplo, hoje, Humberto falhou, né, na hora de trazer o recorte, de fazer valer a ideia do recorte, de falar do idoso no argumento lá. Ele esqueceu de falar dos idosos na argumentação, mas falou muito bem da questão da saúde mental. Sara também, eu estava reforçando alguma ideia. Camila do mesmo jeito. Tá? Elaine, só o fundamento do argumento, porque ela já entende a lógica de raciocínio, é só fundamentar o argumento. E aí são vários problemas. Quando eu trago o meu fundamento, o meu repertório, ele está casando com o meu plano? Em alguns casos, sim. Por exemplo, o texto de Sara hoje foi incrível na fundamentação que ela trouxe, de Kaline também. Tá? Porque não houve um deslize, nem para acréscimo, nem para qualquer outra perspectiva de texto. Humberto e Camila já têm uma perspectiva muito clara de texto. Faltou só fazer pequenas amarrações. No caso de Camila, ela me disse, né, me confessou, que temas mais específicos estão gerando problema para o planejamento dela. E foi bom ela ter dito isso, sinal de que ela está visualizando a redação com muito mais critério. Elaine também falou algo sobre a redação. Sara também falou, e Humberto falou alguma coisa sobre redação. Kaline também falou, ou seja, vocês estão entendendo o processo de criação. Isso é importante, pessoal. Por quê? Olha os apontamentos decisivos nessa redação aqui. Sabe qual é a única questão que esse cara errou? Regência. E o mesmo erro de regência. Quando ele usa aqui, que ele usa o em, acarretar em. Se acarreta algo. Ele errou 2 vezes. O corretor poderia ter derrubado a redação dele? Poderia. Mas aqui derrubou por causa do desenvolvimento. Ele foi nível 4, não nível 5.
Você vai me perguntar, mas Diego, por que esse cara foi nível 4? Se a redação dele está bem planejada. Tá. Vocês percebem alguma ideia que não foi desenvolvida? O tema era manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Vocês estão vendo que ele fala sobre pensamento, ele fala sobre manipular o comportamento, mas ele não fala como o comportamento de fato se mostra manipulado. Ele não concretizou a ideia de manipulação. Por exemplo, muitos indivíduos optam por tais sites e tais sites, porque na visão dos indivíduos, tais sites e tais sites apresentam as melhores alternativas de consumo para ele. Ou seja, isso é uma amostra, uma demonstração que a pessoa já aceitou a manipulação. Ou seja, ele não desenvolveu essa ideia. Mas, Diego, seria necessário desenvolver essa ideia? Sim, porque ele fala, ó, isso pode acarretar uma grande manipulação de massas por essas empresas. Tá, como é que as pessoas são manipuladas? Qual o fato concreto que demonstra isso acontecendo? Entendeu? O aumento do consumo, por exemplo. O aumento do consumo de mercadorias supérfluas. Se ele fala isso, pessoal, em uma frase aqui, ele já fecha todo o espectro da frase tema. Só isso. Ele só precisava de uma frase aqui, ó, falando sobre como a manipulação de fato se concretiza. Se ele falasse ampliando, por exemplo, o grau de consumo de produtos supérfluos apenas pela moda ou pela exposição visual a qual esses indivíduos são de fato impelidos. Entendeu? Só isso ele já fechava 100% do planejamento da frase tema. Detalhe, o planejamento do seu texto tem que enaltecer todos os núcleos temáticos da frase tema. Como é que é o erro? Eu estou falando sobre manipulação, mas em momento algum eu falo que o algoritmo e a inteligência artificial são aqueles que produzem essa manipulação. Se eu não fizer isso, eu estou fora. Eu não estou reverberando no texto, na frase tema. Então, olha aqui o compromisso que eu estou deixando com vocês aqui agora. Toda vez que você olhar o seu texto, você vai ter que olhar para a frase tema. E você vai dizer, pô, qual é o núcleo que eu não estou desenvolvendo da frase tema? Por que isso, Diego? Porque o Enem é assim. Ele espera que você desenvolva todos os núcleos da frase tema mediante o seu plano de texto. Ah, mas aí eu vou tomar muito tempo do meu texto desenvolvendo todos os núcleos. Não. Olha como com uma frase só, ele já mostraria como seria a manipulação do usuário. Ele já concretizaria. Fala aí, Humberto, pode mandar ver. Professor, no caso, esses núcleos seriam aquelas palavras-chave do tema? Exatamente. Eu vou dar um exemplo com o tema que vocês desenvolveram, tá? A gente tem desafios para garantir a saúde mental de idosos brasileiros. Você sabe que a palavra central aí são os desafios, mas você sabe que o assunto é a saúde mental de idosos brasileiros, certo? Mas tá vendo que tem a palavra garantir? Poxa, como é que eu vou dar ao corretor a ideia de garantia para que ele entenda, não, realmente o governo tem que garantir? Se eu não falar no aspecto administrativo, ou seja, é uma obrigação do Estado garantir isso. Entende? Mas aí eu tenho que desenvolver e sair da perspectiva da garantia. Entrar numa lógica também que a sociedade também é responsável. Ela também tem que cumprir o Estatuto do Idoso, porque não deve ser só nas costas do Estado. O Estado é obrigado a garantir, mas a sociedade também é responsável. É como a defesa da criança, todos são responsáveis. Entendeu? Então, se eu estou desenvolvendo o núcleo garantir nesse tema, não é só o Estado, é o Estado e a sociedade. Quando eu estiver falando do Estado e da sociedade, eu tenho que deixar clara a ideia de que eles são responsáveis, são corresponsáveis, para que o núcleo garantia ele possa realmente ficar claro para quem vai corrigir. Se não, o cara vai ler sua redação e vai dizer, tá, mas em momento algum eu estou vendo a ideia de garantia aqui, claro. Ele não está falando em garantia. Ou seja, você deixou um núcleo descoberto. Agora, olha o nível 5. Presta atenção como o nível 5 é claro no desenvolvimento dos termos. Ele tem um plano claro e tem uma ideia de desenvolvimento absurda. Olha só. Olha a sequência textual dessa pessoa. Em meados do século XX, durante o período da Segunda Guerra Mundial, foi desenvolvida a internet. A princípio, tal ferramenta tinha como objetivo facilitar a comunicação bélica e, por isso, era restrita a um determinado grupo de pessoas. Clara a ideia, né? Só o contexto. Qual o núcleo que ele está desenvolvendo? Internet. Olha a frase, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Ele está vindo de trás para frente. Tal ferramenta tinha como objetivo, entretanto,
Após o término da guerra, a internet foi difundida e alcançou novos públicos. Além disso, foram atribuídas novas funções à ferramenta, que contribuíram para a sua popularização, ou seja, a internet em contato com a sociedade. Isso pressupõe a ideia de facilidade da manipulação, porque está todo mundo agora com acesso a ela. Olha como ela é inteligente. Atualmente, a tecnologia virtual faz parte da vida da maior parte da população brasileira, seja para lazer, seja para trabalho. O que ele está vindo agora? Está trazendo a tecnologia, pelo controle de dados. Ele está preparando para chegar no controle de dados. Contudo, embora a internet ofereça acesso a todo tipo de conteúdo, ela se vale de mecanismos de controle de dados. Está vendo? Atingiu mais um núcleo da frase tema e aí ele vai para a tese, que manipulam a disposição das informações. Agora falta falar do comportamento, né? Então lá vai. Dessa maneira, em razão do capitalismo e do ensino tradicionalista, a manipulação do comportamento do usuário, pronto, fechou o tema. Ele fecha o tema do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, torna-se evidente e problemático. Cara, não tem como dizer que esse cara não estudou abordagem temática. Não tem. A introdução dele abarcou toda a frase tema. E a tese está clara. Essa manipulação aqui, que acontece devido ao capitalismo e ao ensino tradicionalista. É ela responsável pela manipulação do comportamento do usuário. Ou seja, ele tem agora para onde ir. Tá? E ele mostrou em cima os mecanismos de controle aqui, ó, de dados. Bem aqui. Que fala sobre o controle de dados na internet. Então, cara, ele agora só desenvolver esses núcleos. Olha como ele faz. No primeiro parágrafo, você já vê que o cara sabe para onde está indo. Em primeiro plano, o sistema econômico capitalista corrobora o problema, na medida em que se vale do âmbito virtual para obter lucro com o desenvolvimento do comércio online. Isso pode ser verificado com o aumento de lojas e, consequentemente, de propagandas virtuais. Está vendo que ele está tratando da exposição dos dados? Ó? Com isso, foram desenvolvidos padrões de rastreamento de dados do usuário, a fim de personalizar as propagandas de acordo com o tipo de consumidor. Qual o núcleo que ele está se concentrando? O modo como a manipulação acontece, o controle de dados. Esse mecanismo contribui para o aumento das vendas, ou seja, essa é a manipulação. Esse é o efeito da manipulação. Já que o indivíduo é sutilmente persuadido a comprar um produto que possivelmente ou provavelmente já o interessava. Ou seja, eu estou mostrando a manipulação do comportamento na prática. Por meio do controle. Como esse controle ocorre e como ocorre a manipulação. Ele está desenvolvendo tudo, pessoal. Dessa forma, cada cidadão é afetado diretamente. Olha aí, ó, ele concretizando. Por mecanismos de venda, e nem sempre tem conhecimento disso, prejudicando, pois, a democracia pela restrição indireta da liberdade individual. Cara, tem dúvida que esse cara desenvolveu todos os núcleos? É isso o nível máximo da competência 3. É esse o nível máximo. É isso aqui que a gente precisa fazer. Então, quando você estiver desenvolvendo alguma coisa na sua redação que perdeu o foco de algum contexto, aí eu vou lembrar, opa, mas cadê a lógica da manipulação? Mas como é que essa manipulação ocorre? Mas, cara, como é que essa filtragem de dados? Ele está explicando. E aí, olha como ele continua nessa lógica. E é uma redação fácil de se ler, porque é organizada. Ademais, o falho sistema de ensino, no que diz respeito às novas tecnologias, contribui para a ocorrência do problema. Vai se concentrar agora no indivíduo sendo manipulado. Isso se confirma com a permanência de um ensino tradicionalista que exclui os aparelhos tecnológicos da rotina escolar, em oposição à constante modernização desses aparelhos. Estes, ao invés de serem incorporados à vida escolar para serem compreendidos e ressignificados como ferramentas úteis ao conhecimento, são duramente combatidos das salas de aula, por serem majoritariamente utilizados para entretenimento. Assim, sem o conhecimento a respeito das possíveis maneiras de se usar a internet e dos mecanismos nela presentes, o usuário torna-se vulnerável diante da manipulação de seus dados, o que prejudica a harmonia social no espaço virtual e, por consequência, a plena vivência da cidadania. Viram que ele se concentrou no como a manipulação ocorre no dia a dia, por que ela ocorre, porque o indivíduo não está preparado para lidar com ela? Ele foi muito claro nessa divisão de ideias. E ele está reforçando cada ideia específica para fazer valer o contexto da manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Ele não esqueceu nada. Aí vem na conclusão, né? O que ele resolve na conclusão? Logo, a fim de mitigar o problema é preciso isto, ó, que o Ministério da Educação integre a grade curricular
né, o ensino sobre o uso seguro e consciente da internet por meio da realização de projetos que expliquem e exemplifiquem como o controle de dados é feito e com isso afeta o indivíduo. Tal ação, o como, deverá alertar os cidadãos para que eles se tornem mais autônomos, em rima ali básico, ao usar a ferramenta. Além disso, o governo federal deve criar campanhas que sejam veiculadas às mídias abordando o tema em questão. Dessa maneira, a parcela da população que não frequenta mais a escola também é informada e alertada para se precaver. Porque ele viu que ele poderia cometer um erro quando ele se concentrou só na escola. Ele falou, não, mas aí as pessoas que passaram da fase escolar. Aí ele faz esse último período aqui. Ó. E isso foi inteligente, porque ele simplesmente viu um erro que ele ia cometer. Aí ele faz esse último período aqui. Falando que todo mundo vai ficar ciente se isso for propagado, for publicizado. Pessoal, fica claro para vocês o que é o desenvolvimento da competência 3? Beleza, Sara? Todo mundo entendeu? Camila, beleza também. Elaine, ótimo. Humberto, e aí? Ficou claro? Professor, eu acho que, eu não sei se é de fato assim, mas provavelmente essa é uma das competências mais complicadinhas, né? Que a gente tem que tomar mais cuidado. E realmente, ela é uma competência que há muito tempo que eu venho errando nela. Sabe por que eu estou te falando sobre essa competência antes de qualquer outra? Porque às vezes o corretor ele capta um erro da competência 2, da competência 4 e da competência 5, que na verdade não são erros dessas competências, são erros dessa competência aqui. É um erro dessa competência. Entendeu? Ou por desenvolvimento embrionário, ou porque ele mudou o foco, não teve planejamento. Aí o cara vai e tira da 5, tira da 2, quando deveria tirar só da 3. Então, essa competência é o centro do Enem. É essa competência a qual todas as outras se conectam. Se alguém dissesse assim, a principal competência do Enem é a 2. Não, não é. Porque a 2, o entendimento do tema, ele só é visível quando o texto todo está planejado. Aí você viu, esse cara entendeu o tema do início ao fim. Então, a principal competência do Enem é a 3. Todas as outras são subjacentes, porque todas as outras são complementos desse entendimento que vai de forma linear até o final. Então, entendem que eu vou encher a paciência de vocês com relação ao plano esse ano, né? Porque, assim, um texto bem planejado admite repertórios de uma maneira efetiva. E aí, quando chegar à conclusão, não se tem dúvida do que foi feito. Beleza? Eu acredito que isso tenha ficado claro. Eu vou bater muito nessa tecla durante o ano, porque toda vez que vocês escaparem ou não concretizarem um dos núcleos do tema, eu vou dizer, opa, mas cadê essa ideia? Beleza, o texto está bom, mas essa ideia aqui não apareceu. Se vocês fizerem isso com consciência, vocês automaticamente vão se policiar. É um negócio mágico. Você vai ver aquilo e vai dizer assim, não estou abordando isso aqui, ó. Eu posso abordar ali. Vai, Humberto, manda ver. Professor, no caso, eu tenho que abordar esses núcleos, no mínimo, em um dos parágrafos argumentativos ou nos dois, exatamente. Pelo menos em um. Mas aí que está a questão. Se você conseguir confluir a maioria dos índices em vários pontos da redação, você conquista a correção. Entendi, em vários pontos, né? Isso, Entendi. o cara está aqui embaixo, nesse período. Aí o cara olha aqui embaixo, ó, o que prejudica a harmonia social do espaço virtual. Opa, ele não fala sobre... mas ele fala sobre a internet, é verdade. E a internet é o foco também. Então o espaço virtual é importante ser harmonizado, né? E por consequência, a plena vivência da cidadania. Ou seja, quando ele fala harmonia do espaço virtual e vivência do cidadão, ele está falando sobre a internet e está falando sobre o usuário da internet. Que está lá no tema, né? Exatamente. Internet, justamente. Ele abordou dois núcleos numa única linha. Tá vendo? Entende a lógica? E com fluência, né? Com fluência, não foi um negócio jogado, não. Tem a ver com o que ele vem desenvolvendo. Pessoal, esse é o nível mais complexo para a gente atingir para a nota 1000. Você vê que isso aqui é nota 1000. Essa redação foi nota 1000. Aí você para e pensa, caramba, ele não tem muito repertório. Vocês perceberam? O repertório dele é mais histórico, dentro dessa lógica. História como surgiu a internet, a perspectiva da escola, a perspectiva do capitalismo. Ele não cita ninguém. Ele trabalha contextualizando para que as coisas façam sentido na cabeça de quem está corrigindo. É isso que eu vou buscar com vocês. Se vocês fizerem isso, o repertório ele vai vir como um brinde, como um a mais, porque o texto já vai estar todo planejado. Beleza? Então, por que eu comecei com essa competência? Ela é mais complexa. Na outra aula eu mostrei todas elas integradas, né? Mostrei o planejamento integrado, o material está lá no grupo.
Aí eu saio dessa integração e me concentro na 3, porque é ela quem faz todo o jogo. Se você souber o passo a passo do que você vai fazer na redação para ativar os núcleos da frase tema, você está dentro da lógica do Enem. Ficou claro? Então eu vou encher a paciência de vocês, hein? Pode esperar. O pessoal que está assistindo a gravação da aula aí, ó, que eu vou deixar lá disponível, entendeu que vocês não vão escapar também não. Mas isso vai ser ótimo, pessoal. Quando vocês perceberem, vocês vão se policiar. Vocês vão dizer assim, eita caramba, eu desenvolvi muito esse núcleo aqui, esqueci desse outro, Diego. Beleza? Quando eu estiver corrigindo, eu vou dizer, esse nível tá bom. Como a Camila fez hoje. A Camila olhou o texto e fez assim, Diego, em temas que são bem específicos, eu não consigo ir muito além. Eu tenho um grau de dificuldade nessa perspectiva. E ela consegue planejar, pessoal. Olha que coisa interessante, ela consegue planejar, o planejamento dela fica muito bom. Mas em temas específicos ela dá uma limitada. Eu falei, aqui poderia expandir um pouco mais. Ela, antes de eu corrigir, ela estava falando. Só para vocês terem noção. Antes de eu começar a corrigir, ela fez, olha, Diego, vou logo avisando que tem a questão do planejamento de temas específicos que eu tenho um problema, eu tive muita dificuldade. Entende? O feeling que eu quero que vocês tenham é esse que ela teve. É esse de olhar. O Humberto também, quando ele viu os argumentos dele, ele fez assim, eita, verdade, não abordei o idoso. Um detalhe, ou seja, o planejamento dele estava sequencial, mas ele esqueceu de um dos elementos da frase tema, dos idosos. Entende? A Sara também abordou o repertório lá da Revolução Industrial, mas tinha que ter trazido logo para a concepção do idoso, da saúde mental. Ela, só o desenvolvimento do argumento, mas ela focou bem a introdução, ela teve uma linearidade, mas o desenvolvimento a gente precisaria ter trazido mais ideias com mais esforço justamente para esses núcleos. Mas eu tenho certeza que essa ideia ainda não estava pairando na cabeça de vocês. Agora, quando eu for corrigir, vai fazer sentido. Certo? Vou dizer, esse núcleo não apareceu na tua redação. Essa ideia poderia ter se ligado a esse núcleo e não foi feita essa ligação. Aí vocês vão entender melhor. Beleza? Agradeço pela participação de vocês. Espero que vocês não fiquem com raiva da maneira como eu vou corrigir da próxima vez. Vai ser um pouco mais exigente em termos de plano, mas é necessário. Beleza? O pessoal que está assistindo a gravação também. Nem pense que vai escapar. Valeu, pessoal. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá? Depois disso aqui eu vou jogar o tema já dessa semana e eu vou ver como é que vocês entenderam essa aula na correção da semana que vem. Qualquer coisa, manda ver. Professor, boa noite e boa semana para o senhor. Para vocês também. Boa noite. Tudo de bom. Deixa eu parar essa